A paz do Senhor. Alguma vez você já teve dificuldades de imaginar o seu futuro, de pensar, bom, eu vou viver algo bom no meu futuro, eu consigo enxergar isto? Você já passou por essa dificuldade de enxergar o seu futuro? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Em João capítulo 9 e versículo 11, vai dizer assim: Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Imagina esse homem cego de nascença, que não conseguia enxergar, não conseguia ver, nunca conseguiu, desde o seu nascimento. Imagina que ele conseguia ouvir que os outros passavam e falavam. Acredito sobre suas vitórias, sobre também suas dificuldades. Muitas pessoas, quem sabe, passavam por este homem e viam tantas coisas e quem sabe falavam, e ele ficava ali ouvindo, esperando uma ajuda, esperando uma esmola, esperando um trocado, uma moeda, um lanche, uma ajuda, quem sabe, para sair de um lugar e ir para o outro. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que um dia alguém chamado Jesus veio até ele, fez lama, colocou nos olhos dele e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E o que Deus colocou no meu coração, o próprio Jesus mandou ele se lavar no tanque. E um pouco antes, capítulo 7 e versículo 38, Jesus vai falar sobre rios de água viva que fluiriam do interior daqueles que crescem nele. E quando Jesus falou sobre esses rios de água viva, ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus, que viria após ele subir, após ele voltar aos céus, após ele morrer, ressuscitar, voltar aos céus. Então ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E é sobre o Espírito Santo que ele está falando no capítulo 7, versículo 38, que aquele que cresce nele, em Jesus, ele faria uma fonte a jorrar do interior dessa pessoa, que seria o Espírito Santo. O engraçado é que o próprio Jesus, que no futuro se faria uma fonte a jorrar do interior daquele que cresce nele, ele manda este homem se lavar no tanque. E o tanque, todos sabemos que é uma água parada, é uma água que, como uma piscina, alguém vai ali, limpa, troca a água. Se não tem motor, tem que trocar a água, tem que higienizar e tudo mais. Mas agora Jesus mandou esse homem se lavar no tanque. E ele foi, lavou, foi obediente, ele foi, lavou e ele voltou vendo. Mas o que Deus plantou no meu coração é sobre o tempo de Deus para a tua vida, o tempo de Deus para a minha vida. E aqui Jesus, aquele que seria dentro de mim e dentro de você, dentro daqueles que crescem nele, seria a fonte. Mas tinha um tempo. E muitas vezes nós vivemos esse tempo. Muitas vezes nós estamos no tempo do tanque, mas nós queríamos já estar enxergando lá na frente. Assim como este homem, que ele era cego de nascença, e ele viveu esse tempo de cegueira, quantas dificuldades que ele deve ter passado. E agora Jesus encontrou ele e mandou ele se lavar no tanque. Jesus poderia ter feito um milagre, mas Jesus provocou uma obediência nele, vamos dizer assim. Jesus veio provar ele a sua obediência. E ele obedeceu, ele foi obediente. E o que eu quero dizer para você nesse momento, como está a obediência a Deus em você? Como você tem lidado com as situações que têm sobrevindo sobre a tua vida, têm sobrevindo sobre a tua casa, seja em qual área for? Como você está vivendo essa situação? Como você está se saindo? Você está obedecendo aquilo que Deus tem te mandado fazer? Você tem lidado bem com as situações? Você tem se colocado na presença de Deus e dito: Deus, eu vou obedecer. Tá difícil,
mas eu vou obedecer, Senhor. Eu creio que no futuro coisas melhores virão. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Então, cabe nós crer na palavra de Deus. Eu entendo que muitas vezes é difícil, tem muitas vezes que é difícil, a depressão vem e nos abraça, a ansiedade vem e nos abraça e fica aquela escuridão e fica embaçado, fica aquela nuvem densa, como se fosse cair um temporal e a gente não enxerga lá na frente. Mas eu quero te dizer hoje que, além das nuvens, o sol brilha ainda. E Deus tem algo poderoso para você. Cabe nós obedecer. Obedecer. Aleluia. Porque Deus tem coisas magníficas para nós viver. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. E então, obedeça. A mulher samaritana, de igual forma, ela estava demonstrando que ela precisava da água. Ela ia até o poço, enfrentando dificuldades, enfrentando o sol quente. E ela ia buscar a água. E um dia Jesus marcou um encontro com ela. Aleluia! O que eu quero te dizer é que o Senhor está observando tudo o que está acontecendo na tua vida, na minha vida. E uma hora Ele vai vir até nós. Aleluia! Ele vai vir até nós e Ele vai dizer: hoje eu vou, aleluia, fazer a minha filha, o meu filho enxergar o futuro. Hoje eu vou limpar a visão do meu filho, da minha filha. Hoje eu vou levar a água verdadeira para eles. Mesmo com dificuldade, mesmo com tantos problemas, eles não têm me desobedecido, eles têm se mantido fiéis à minha palavra, eles têm se mantido perseverantes na fé, na minha palavra, em obediência. Então eu vou, aleluia, fazer neles um rio a fluir, aleluia, rios de água viva. Receba essa palavra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Continue obedecendo, continue glorificando ao Senhor, que o melhor de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fique com o Senhor Jesus, paz, oração e união, em nome de Jesus.